Olá a todos, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Cláudia Simões. Com ela vamos tratar das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pelo governo do Estado, nas parcerias governamentais e não governamentais, como também vamos falar sobre algumas ações que estão na ordem do dia. A exemplo da capacitação de membros da Patrulha Maria da Penha, ou seja, policiais militares que estão sendo capacitados para o atendimento às mulheres vítimas da violência. Bem, doutora Cláudia Simões, secretária de Estado, essa experiência, como ela tem se mostrado inicialmente, não é, porque é uma capacitação pioneira que está se fazendo, e como tem sido recebido pelos policiais militares essa capacitação? Bom, isso é fantástico, mas eu queria deixar... E obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite e dizer a você que estamos sempre à disposição e de poder estar junto nesse momento que esse mês a gente comemora, não é? E a gente diz quando a gente comemora que a gente tem um mês de reflexão, não é? Do Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8, e aí com essa programação, para que a gente possa atingir o número maior possível de mulheres na informação, no conhecimento e até nas mudanças, né, de comportamento, de atitude. Vai pelo caminho do merecimento, mereço ser feliz. Pois é. Pois bem, essa atividade com os policiais militares, né, que está dentro da programação, o que dizer da expectativa que o governo tem de dar certo, claro, e dos que participam dessa formação, dessa capacitação? A Patrulha Maria da Penha, sem dúvida, nesse mês da mulher, é o que há de mais forte, vamos dizer, que o governo está entregando à sociedade alagoana através da mulher em situação, a segurança, mulher, quer dizer, é sempre uma ação de parcerias que envolve várias secretarias, e nesse caso específico, os policiais que estão em Salvador. Por que Salvador? Nós seremos o 6º estado com Patrulha Maria da Penha. E Salvador é o lugar onde conseguiu 0 de feminicídio daquelas mulheres de que eles acompanham enquanto Patrulha Maria da Penha. Então, mesmo tendo conhecido o primeiro, que foi o Rio Grande do Sul, que eu cheguei aí, e vendo outros, a gente quis ir para o melhor. Então, a capacitação é naquele que tem 0 de feminicídio. Então, como se dá esse acompanhamento na prática, secretária? Na prática, às vezes as pessoas não entendem e acham que é assim, qual é o número que eu devo ligar, né? Numa situação de violência, liga 180, que ele já vai saber que tem uma patrulha aqui, mas como é que ela funciona? A gente tem um local onde essa equipe fica, essa equipe de policiais, que é a Central da Mulher e Direitos Humanos, que eu venho sempre dizendo quando tenho oportunidade na mídia, onde essa central tem uma equipe multiprofissional, de psicólogos, assistente social, advogados, e aí, vamos lá, a gente diz, mulher, não cale, fale, denuncie. Então, quando a gente diz isso, você pode ir para a delegacia mais próxima, se for a da mulher, que vamos dizer assim, direcionada, né, para esse público, essas mulheres que estão em situação de violência. Especializada. Especializada. Temos 2, né? E uma em Arapiraca. 2 aqui, que é no Bento Bentes, outra que é no centro da cidade, e a de Arapiraca. Mas fizemos uma capacitação, Gorete, com policiais civis, militares, bombeiro, IML, várias instituições e vários profissionais que trabalham diretamente com a mulher. Então, a gente não só capacitou a delegacia especializada, como também aqueles que, na maioria das vezes, têm uma grande demanda, digamos assim, não é? De denúncias. De denúncias. E aí, a patrulha, o que é que acontece? A mulher se encorajou, disse, não quero mais estar nesse ciclo de violência. Vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência. E aí, esse delegado faz o contato com que é do Tribunal de Justiça, não é? Que é a vara de violência doméstica, onde tem 2 maravilhosos juízes, que é o Paulo Zacarias, que antes funcionava, era só ele, e hoje a gente tem mais o juiz Miranda, que inclusive faz parte com a gente de todos os comitês que a gente tem, ele representa, não é, o Tribunal de Justiça. Então, assim, a gente está bem afinadozinhos, numa parceria em todas essas ações, para que ela seja bem feita. Então, chegou lá, e ele deferiu a medida de protetiva. Esse homem, a partir daí, essa mulher, ele já entra em contato com a Maria da Penha. Veja que tanto lá no juizado e na vara, quanto no Ministério Público, às vezes as pessoas vão direto para a doutora Maria José, que é a promotora que trabalha com violência doméstica. Ou da mulher, aliás, mais específico.
ou vai às vezes para a defensoria, o local vai direto para a central. Essa mulher vai para o lugar onde ela conhece, onde ela se sente segura, onde ela se sente também, acolhida, à vontade, não é? E aí procurou, se não é a delegacia, a gente vai direcionar uma delegacia. E no nosso caso da central, ela vai acompanhada com a nossa advogada. Nesse caso, é quando vai aí para o Tribunal de Justiça, e daí, nesse cadastramento, aí a patrulha é acionada, ela cadastra essa mulher, ela vai até a casa dessa mulher, e a partir daí ela faz um acompanhamento, onde em Salvador, depois do acompanhamento da Maria da Penha, nesses casos... É um acompanhamento presencial, secretária? Presencial, onde... Porque o grande problema, perdão interrompê-la, é a mulher fazer a denúncia e não ter essa proteção contínua, não é, que impossibilita o agressor de chegar perto dela, não é? Se eu dissesse a você que não acontece mais isso, eu estaria faltando com a verdade, que a nossa grande luta, não é de que realmente no lugar que ela vá, ela se sinta acolhida, que as pessoas, que os homens que as recebem, até as mulheres, posso lhe dizer, não tenha essa postura de julgamento, de pré-julgamento, de não atender bem. Então, por isso a capacitação. Então, a gente está fazendo, vamos fazer agora uma segunda, a gente já fez 300 pessoas, então a gente vai fazer com todos do Estado que trabalham nessas mulheres. Então, a gente já vê depoimento de mulheres que dizem, poxa, no meu interior eu ia e eu era maltratada, você é aqui de novo? E por que você está com esse homem? E não nem fazia o boletim. Hoje são tratadas de forma diferente. A gente chama isso, a esse homem hoje que tem a capacitação do entendimento, do conhecimento, ele agora é um homem que já consegue entender e se colocar no lugar dessa mulher para ver que tem alguém que se vai na primeira e não tem coragem, na segunda, na terceira, mas na hora que ela disser quero, vai para a justiça. E quanto mais homens na linha de frente também na defesa, né, dos direitos da mulher, junto com as mulheres, isso incentiva a outros homens a aderirem a essa postura humana diferenciada, não é? Exatamente. Você veja de que até tem um dia que a ONU chamou de laço branco, e esse laço branco é para aqueles homens que defendem a causa das mulheres, e a gente, graças a Deus, tem muitos no estado de Alagoas, porque para acontecer algo assim, teve que ter a vontade política do governador, teve que ter a sensibilidade, o comprometimento do secretário de Segurança, né? Porque se ele já tem tantas dificuldades de efetivo, como ele destinar policiais para essa causa? Ele considerou nobre, ele considerou importante, não é? Exatamente nessa nossa interlocução de mostrar que a mulher ela não é um número. Ela faz parte de uma família onde ela pode construir ou desconstruir essa família se tem uma situação de violência. Então, essa mulher sabe do papel dela, as pessoas que estão acompanhando também, e a nossa obrigação é fazer o processo. Começo, meio e infinito, né? Nesse contexto, há uma questão hoje que é emblemática ainda, em relação ao horário de funcionamento das delegacias especializadas da mulher em Alagoas. O governo alega falta de pessoal para dar continuidade a esse atendimento 24 horas, mas já está se pensando numa alternativa, secretária, para ter a delegacia aberta, inclusive nos finais de semana, à noite, que é quando ocorre a maior parte das agressões. Pois é, essa é uma preocupação nossa de muitos anos e que agora, claro que à frente de uma pasta como essa, isso me traz um comprometimento maior, que é o quê? Que é convencer, ao articular, como fizemos com a Secretaria de Segurança, para mostrar a grandiosidade, não é, vamos dizer assim, do que a gente faz de diferenciado, porque o que ele nos diz é o seguinte, se eu apenas tenho algumas delegacias que ficam 24 horas, eu não tenho todas, eu tenho algumas, exatamente porque eu não tenho efetivo. E aí, se eu coloco uma da mulher, né, para ser 24 horas, hoje, que vai ter concurso, vai melhorar bastante, né? Mas hoje, se eu não dou conta nem para todos, se eu boto só na mulher, eu vou desfalcar ainda mais uma população que sofre de tantas situações. Então, essa é a resposta, mas sempre dizendo, assim que eu contratar, que tiver esse concurso, que as pessoas tiverem, está na nossa pauta de prioridade. Tanto é que você pode dizer assim, mas esse efetivo que vai para a patrulha, se quisesse tinha botado lá, não, porque você sabe que são outros profissionais envolvidos, que às vezes não tem o suficiente, como na área de cartório, como tem várias áreas lá que não é possível, não é,
Agora eu esqueci o nome as funções serem das ocupadas. funções que são, no caso, vamos dizer, que tem que estar lá e que não se tem o suficiente. Só através do concurso não é só o policial. Entende? Quer dizer, É o todo agente um contexto administrativo. é o próprio delegado, a própria delegada para a mulher. A começar que são pelo poucos. delegado, Isso, né? Pela titularidade da delegacia. Isso. Por quê? Veio aquele problema, que inclusive os sindicatos, tudo mais, essa história da hora extra. Já que não tem efetivo para hora extra. Isso deixava os salários, né, vamos dizer assim, exorbitantes, e ainda por cima essas pessoas, claro que não tinham condições de fazer com qualidade uma jornada dupla, tripla, sabe? Então, foi isso que foi visto, que o custo-benefício não estava sendo satisfatório, então vamos trazer pessoas que a gente possa fazer por turnos e garanta essas 24 horas. Isso está na agenda do governo, na vontade dele e da secretária de não deixar ninguém em paz até que isso aconteça, né? Pois bem. Secretária, a Patrulha Maria da Penha, como está sendo feito o processo de interiorização, né, dessa atuação da patrulha? Porque é no interior do estado onde as mulheres certamente sentem mais dificuldades para fazer esse tipo de denúncia quando ela se vê oprimida, muitas vezes pelos próprios companheiros. A Patrulha da Maria da Penha, inicialmente, ela vai ser primeiro um plano piloto e que vai acontecer na capital. Uhum. O que é que a gente tem de organismo e de equipamentos para dar, vamos dizer assim, uma resposta a essa mulher que ainda não está muito satisfeita? Tanto é que dentro da nossa programação, um dia só com as mulheres rurais, o Fórum das Mulheres Rurais. Por quê? A gente tem uma unidade móvel, que tem essa equipe multidisciplinar, onde ela vai até os lugares de difícil acesso, e a gente vai articulada com as pessoas daquele município que trabalha a violência contra a mulher. E aí, juntos, a gente faz aquele momento de roda de conversa, que é exatamente aquela onde a mulher diz o que ela conhece, o que ela sabe e o que ela gostaria de saber. Às vezes ela sabe de forma equivocada e a gente tem esse dever de deixá-la informada e com conhecimento. E a temática do assunto é aberta, né? É aberta, inclusive, para trazer os temas que quiserem, que trazem dificuldades a essa mulher em seu empoderamento, em sua vida com qualidade, não é? Em tudo aquilo que ela quiser. Não é fechada apenas para a violência, mas esse é o foco principal, porque a gente tem vontade de dizer, chegar aqui um dia, acabou a violência contra a mulher no estado de Alagoas. Eu tenho essa esperança. Todas nós temos. Secretária, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. De volta com o Frente a Frente para esse segundo bloco do programa, que recebe a secretária de Estado da Mulher e Direitos Humanos, Cláudia Simões. Secretária, falemos agora sobre um balanço que se pode fazer, né, da criação da Central da Mulher e dos Direitos Humanos, que foi inaugurada em 2015, e de lá para cá, o que é que se pode dizer desse instrumento? Que cada vez mais, com a ajuda, né, da mídia, você particularmente, Gorete, a gente tem que agradecer, pode ter certeza que você contribuiu para isso. A gente foi a cada ano aumentando muito mais. O ano passado a gente teve quase 600 atendimentos, onde a gente não sei, elas podem nos deixar, mas a gente não deixa ninguém. A gente acompanha a cada momento e a gente já viu, foi que a gente viu que já está acontecendo. É que aquilo que se dizia e que muita gente achava que sim, acreditava e outras não, que era a mulher estar na situação de violência porque ela é dependente financeiramente do marido, e aí a gente sabe que o desemprego realmente é real,
Então, essas mulheres que nos procuraram, que a gente se certificou através da assistente social, que o que ela dizia poderia fazer uma diferença, fez com que a gente fizesse essa parceria com as Mulheres 1000. E hoje a gente está capacitando 140 mulheres, veja, dos quase 600, 140 estavam na situação de violência por dependência financeira. E olha você que hoje já tem mulheres que estão fora já dessa situação, já independentes, já com os custos que receberam, porque hoje a Mulheres 1000 a gente já fez antes com a Secretaria do Trabalho, né, através do secretário Arthur Albuquerque. Então veja só você que nessas parcerias a gente tem conseguido poder nos orgulhar, vamos dizer, no sentido de sermos felizes com o nosso trabalho, quando uma só mulher diz assim: você sabia, secretária, de que eu vivi há 18 anos comigo e por conta da central, dessa equipe que a senhora tem aqui, eu já não estou mais. É tão engraçado que uma delas me disse há pouco tempo, eu não vou dizer o nome dela, mas a gente chama o filho dela de amoroso. Por quê? Porque ele é muito carinhoso, gente, é um menino de 8 anos de idade. Mas que quando ela vai, como ela não tem com quem deixar, ela leva ele. Então ele ficou meio que o mascote lá desse grupo que está sendo capacitado, né? E essa foi uma das que me disse isso. É importante informar que a Central da Mulher e dos Direitos Humanos, ela está na Rua Augusto Cardoso, sem número, e de que ela fica assim, quando a gente diz na Amélia Rosa... É uma imensidão, não é? Rosa, e aí, se a gente pensar naquele prédio, que é um prédio, é o único novo e de comercial naquela área, que fica atrás da Felícia, quando você passa pelo prédio, é a 4ª rua direita. Então, aí você não tem como errar. Pois bem, as mulheres que se sintam na condição de fazer uma denúncia, de serem acolhidas, de procurar uma alternativa que viabilize a sua independência, não só do lar, mas de todo tipo de opressão que ela possa sofrer, que procure a Central. Né? E tem mais, com essa dificuldade de emprego, a gente trouxe como parceiro quem? Secretário de Trabalho com o Cine, com cotas, com vagas, sabe? Então a gente tem lá mulheres com deficiência sendo capacitadas diante das vagas que tinha lá. Eu posso pegar aquela mulher que seja qualificada e colocar ela nessas vagas que tem no Cine, ou a gente capacitar a mulher porque tem essa vaga no Cine, entende? Quer dizer, vai indo ou voltando, a gente está encontrando uma forma de poder, de que ela amanhã não diga, continue por isso. No final do ano passado, em dezembro, a Secretaria fez uma premiação às mulheres empreendedoras, não é? Com o Prêmio Noé Simplício. O que levou a Secretaria a promover essa premiação? A Noé Simplício aconteceu no município de Palmeira dos Índios. Essa articulação que a gente fala de 74 municípios articulados nessa luta contra a violência à mulher, fez com que os municípios se entusiasmassem, fizessem cada um, vamos dizer assim, algo que trouxesse, não é, incentivasse, não é? Então, é claro que a gente não capacita só aqui em Maceió. Aí a gente, em cada município, a gente está presente. A gente vai, conversa com aquele organismo, ou seja uma gerência, uma coordenação, uma secretaria da mulher, e a gente vai e capacita a equipe, mostra toda sensibiliza, na verdade, não é? Todos os envolvidos. E aí foi quando já algumas mulheres dessa nossa preocupação de capacitação começaram a empreender e já a surpreender, foi quando tivemos a ideia junto com a Eventos e mais uma de lá de Palmeira dos Índios, uma agência de eventos, e aí fizemos que foi um sucesso, onde se homenageou não só nesse primeiro momento essas mulheres empreendedoras, como aqueles homens que ajudaram para que essa capacitação, para que essas mulheres empreendedoras chegassem aonde elas estão. O que é determinante para a Secretaria chegar aos municípios e desenvolver lá uma política pública articulada na parceria com este município? Olha, a gente não tem grande dificuldade porque elas nos procuram já espontaneamente. Aquele município que nos procura, a gente vai. Tá certo? Então, assim, a Secretaria está com os programas em todos os municípios? A gente foi nos 102. Tivemos dificuldade em alguns, pelas crises que eles contam, não é? Pelas dificuldades, às vezes, de enxergar isso como uma prioridade. Aí, em 74, a gente conseguiu fazer, uns de forma brilhante, outros menos, mas todos querendo melhorar. É uma competição saudável dos municípios fazer esse trabalho. Pois não? Fazer esse trabalho, vamos dizer assim,
é um mostrando que é capaz de fazer melhor. Né? Uma via que pode ser utilizada, não é, seria a Associação dos Municípios Alagoanos. Né? Fizemos também. Inclusive, eu fui já 3 vezes, em cada vez que tem uma programação, para sensibilizar esse prefeito. E surtiu efeito. Na segunda-feira que eu fui na reunião, com o Hugo Vanderlei e os prefeitos nesse dia, claro que a gente escolheu um dia que tem uma pauta bem legal, né? Que são muito ocupados os prefeitos, então... nesse dia, só ali, a gente já, naquele momento, tivemos 9 prefeitos que sensibilizaram e colocaram alguém para ser esse organismo da mulher lá. Quando não tem, a gente vai para a assistência social, que normalmente é o ponto onde elas, em outros programas, já assistem a mulher e que elas têm a coragem, aquela assistência social, aquela psicóloga, de dizer o que está passando. Secretária, qual é o maior desafio que a senhora, ao chegar à secretaria, encontrou e que ainda está para ser vencido? Tem algumas. Vamos dizer que a rede estava desarticulada. E aí eu achava como a gente tem uma rede, a gente quer proteger essa mulher, se a gente não pode dizer àquela mulher, colocar o mais próximo para ela ir e de que forma ela seria acolhida e protegida da melhor forma. Então, a organização da rede, hoje ela é uma rede organizada nesses municípios, inclusive Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria. Isso não havia dessa forma, né? Então a gente hoje está todos juntos por essa causa. Agora, é uma rede ainda suficiente? Não, porque quando eu tenho a central aqui, eu tenho uma central que a gente inaugurou já nesse governo em Delmiro Gouveia. Agora, em 20 de novembro, em União dos Palmares, já tínhamos em São Miguel dos Campos, então você veja que a gente está... Vai fechando as regiões do estado. Está aí agora para outra região. Então a gente está já se articulando para isso e suprindo essa que não tem, fazendo esse contato com... Às vezes não, a rede é o organismo, né? E se não tem, naqueles municípios que não tem, a gente utiliza aqueles que trabalham com mulher. Por exemplo, naquele programa da Maria da Penha Vai Escola, onde a gente atinge um grande número de escolas, a gente vai pela educação. Aí você falou em desafio, para mim o maior desafio é que a criança e o adolescente que hoje está tendo a oportunidade de expressar a violência o que ele entende como violência, ele está pela primeira vez falando sobre a violência em casa e a gente às vezes faz competição nas redações, porque os mais velhos, a gente trabalha a expressão de emoção através da escrita, não é? Da fala da escrita, e os menores de uma forma lúdica. Aí de repente você vê ele brincando com a famíliazinha de bichinhos, a família dos gatinhos ou dos cachorrinhos, e tá lá a mamãe gatinha apanhando do papai gatinho e a criança se escondendo, com medo. Então a gente vê que essa criança está expressando aquilo que ela vive em casa. E esse é o nosso maior conhecimento, que quando a gente pede para que haja essas expressões de emoções, de que eles não, dificilmente conta a história que viu na casa da vizinha, da tia, que já é grande, da avó, ou seja, da família, a maioria conta da sua casa. Não é? Então a gente acha que se eu trabalho na educação, eu tenho uma grande chance de amanhã eu ter essas crianças e jovens transformados em adultos que não estejam ali, vamos dizer, no recalque daquilo que eles viveram, ou seja, guardadinho, né? Aquilo que eles viveram negativamente da violência à mãe deles, que eles vão replicar porque está ali, vamos dizer, nos recalques. E a senhora, mais do que a maioria das pessoas, porque é psicóloga, trabalha nessa área e sabe que os traumas vividos na primeira infância, a pessoa os carrega praticamente por toda a vida, né? Pois é, por isso eu vou aproveitar essa oportunidade que você está dando, que você viu na novela das 8, falando de abuso sexual, né? A menina teve coragem, depois de casada, denunciar, porque ela não conseguia ter uma vida sexual normal por conta dos traumas, né, vividos no abuso, né? Naquele caso, a violência sexual. Então, você vê que como deixa as pessoas estarrecidas, e às vezes está acontecendo do seu lado, e assim como aquela mãe não está vendo, nega, porque eu que estou gostando de alguém, fica terrível, não é pensar que ele é capaz de fazer algo assim. É uma verdade que muitas mulheres se negam a enxergar, não é? E as pessoas precisam entender que esse mecanismo de negação não é eu não quero ver, eu não consigo ver, porque é tão doloroso acreditar nisso que eu prefiro acreditar
que isso é uma ideia que eu estou tendo, que a minha filha disse uma coisa que é absurda. Então, às vezes... É uma situação muito difícil, né? Porque você contrariar os sentimentos maiores que você tem na condição de mãe e de mulher, né? Mas o que dizer? A novela deu ao Brasil uma contribuição imensurável do ponto de vista do conhecimento, exatamente. Mas não, por exemplo, do tratamento. Porque, inclusive, o Conselho Regional ou Nacional Federal de Psicologia, e não só os regionais também, para a Globo, e eu vi não só o documento que foi mandado, como as respostas. E aí eles colocaram para fazer, como aquele abuso era ainda... Porque se diz que a primeira infância vai até os 7, e às vezes, dependendo, porque essa história é idade mental também, não é? O que é que a criança amadurece mais ou menos de acordo com a educação que ela tem, a forma como ela... O estímulo que ela recebe. Os estímulos que ela recebe. Então, veja só você, de que aquilo que ela guarda e que ela não tem consciência, ou porque é doloroso demais, e aí ela nega, aí ela, né, ela ali fica o trauma, que é justamente esse recalque, é como se tivesse um turbilhão, mas ali está estancado, né? Até que ele venha emergir por algum estímulo externo, né? Então, o que acontece? Diante disso, colocaram uma coach, né? Para fazer aquilo. E ali, você veja uma pessoa que é advogada, né? Fazendo um trabalho de regressão. Qualquer pessoa pode fazer um curso de regressão. De hipnose. Não é? Pode. É verdade para algum profissional de alguma área não fazer? Não. Mas é preciso que as pessoas tenham entendimento de que o coach, ele treina de acordo com as suas metas e seus objetivos, como chegar a isso. E aí, quando ele encontra algum bloqueio que é da área comportamental ou emocional, ele encaminha um psicólogo. Se fosse para fazer uma hipnose hoje, né, reconhecida cientificamente, seria, por exemplo, com a linha ericksoniana, tá entendendo? Aí, de repente, alguém faz algo que Freud fez durante muito tempo e que depois deixou de fazer porque via que o quê? Que a pessoa entrava naquele transe, mas quando ela sai, ela precisa ser acolhida, protegida. Você vê que a menina levou um susto. O que é que você está sentindo? Ela não estava preparada. Quem fez também, não é? Talvez não tinha pesquisado o suficiente para entender de aquela era uma hora de acolhimento, de calma, de poder fazê-la ver isso. Foi muito traumático aquele momento, não é? De dor. Ela podia ter vivenciado aquela dor de uma outra forma com a terapeuta mais equilibrada, mesmo que a menina desequilibrasse pela consciência daquilo que ela negava, né? Vamos entender como mecanismo de negação aquilo que eu não consigo, não suporto enxergar, porque até se eu falasse sem suportar e não estivesse preparado, eu poderia ali desencadear um surto psicótico se essa fosse a minha predisposição. Veja a gravidade. Quando eu mexo em algo que o outro está preparado. Então, você tem todo um tratamento de preparação. E exige uma tomada de decisão no plano racional também, não é? Ninguém toma conhecimento de uma verdade não aceitável sem que tenha que tomar uma atitude também, não é? Exatamente. E aí você veja de que o que estamos falando, quando a gente fala do inconsciente, que é esse mecanismo de negação, não é? Para trazer para a consciência, isso é um processo. Dentro desse processo, não tem achismo. Tem umas ciências que nos embasa a fazer isso, por isso todo cuidado na hora de mexer em algo que ali pareceu tão fácil, né? Mas teve as suas vantagens, que foi dar o conhecimento. O conhecimento de manter as mulheres, real, né? As mulheres, as famílias alertas, né? Para qualquer mudança de comportamento dos filhos, sobretudo nos casos de abuso sexual, não é? Exatamente. As crianças que podem levar para a vida inteira, não é? E daquelas mulheres, hoje adultas, as mães, que guardaram isso, tem esse trauma e passa para os filhos, assim como suas mães fizeram, aí vem o ciclo da violência, que é a repetição dos comportamentos vivenciados e que fazem parte da estrutura emocional daquela mulher que é mais fragilizada em determinada área, na área da sexualidade, com certeza se viveu. Aí vem uma pergunta, viu, Gorete, que eu sempre ouço. Alguém diz assim, por que eram 5 filhos e só um saiu assim, né? Igual o pai? Porque eram 3 e um saiu igual o pai. A predisposição genética, ela nos, vamos dizer assim, nos traz, não é, essas possibilidades. Então, de algum fazer igual e do outro fazer o contrário. E de não fazer o contrário, mas ter o caminho do meio, do equilíbrio, dizer assim,
o que é que foi de errado, o que é o certo, o que é que eu quero para mim. Porque também eu posso dizer, tem um certo e o errado, e eu não sou feliz, não é, com essa situação. Então, eu construo e ressignifico os meus comportamentos e os meus entendimentos. Os conceitos. Pois bem. Chamamos agora o nosso segundo e último intervalo. E já, o Frente a Frente está de volta. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa a AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Quem fuma corre mais riscos de contrair diversos tipos de câncer e tem 5 vezes mais chances de sofrer um infarto. Em 10 anos, a doença pulmonar obstrutiva crônica será a terceira causa de morte passível de prevenção. A cada 3 fumantes, 2 morrerão por causa do cigarro. Não faça parte dessa estatística. Mude sua rotina. Pare de fumar para sua saúde não virar fumaça. Consulte seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Cláudia Simões. Nosso assunto agora é a Ronda no Bairro, um programa do governo do Estado, que eu gostaria de ter mais informações, secretária, como tem sido desenvolvido na prática esse programa. Na hora em que pensamos e construímos e o governo desenhou esse momento, e aí a parceria da CEPREV, que está junto, da segurança, mais uma vez, da mulher. É tão interessante como coordenador dessa Ronda do Bairro, que também é um plano piloto, mas que todas as ações que são pilotos a gente quer ampliar, não só na capital, nos bairros mais violentos, como nos municípios, municipalizar. E aí, essa ligação direta que a gente tem, por exemplo, com o coordenador, Coronel Maxwell, onde ele está sempre com a gente na central. Todo caso da Maria da Penha nos informa e a gente faz de forma conjunta. Então, tem sido realmente um diferencial. O bairro se sente assistido com a proximidade da polícia, que não passa apenas no carro, que não está só nas delegacias, que está caminhando, que está numa bicicleta acessível ali para dizer, ei, né? E ele já está ali junto. Então, tem sido uma experiência que o governo tem se orgulhado do resultado. A população se sente protegida, sobretudo as mulheres. É verdade. Secretária, agora falemos sobre a programação. Dentre as atividades que serão desenvolvidas durante todo este mês dedicado às mulheres, às lutas das mulheres para a sua emancipação, não é? Sobre todos os aspectos, eu destacaria aqui o Fórum das Mulheres Rurais. A importância de a informação nesse sentido chegar às mulheres que estão nas localidades assim mais, digamos assim, mais distantes, não é? Que é esse trabalho que a gente faz com a unidade móvel, né? A gente tem 2 unidades móveis. Uma está parada nesse exato momento, a gente está no maior, porque como ele é um carro bem delicado que veio do governo federal, né? E ele não funcionava, começou a funcionar nesse governo. E aí tem uma delas que a gente está com uma grande dificuldade, mas resolvendo já. Mas vamos dizer, a gente quer que a gente trabalhe assim para fortalecer esse trabalho com o Fórum das Mulheres Rurais. E aí tem grandes, nessa organização, né, da sociedade civil organizada, a gente vê que os movimentos sociais dentro do fórum, por exemplo, eles são bem presentes, as lideranças. Então a gente incentivamos de que a gente, lá na central, tenha um momento onde essas lideranças vêm até a gente. No dia 8, por exemplo, para você ver como a gente respeita e trabalha integrado para melhorar, vai ter uma caminhada até o Palácio, no desejo de conversar com o governador e reivindicar melhorias. Que horário, secretária? 9 horas da manhã, né, é a saída. Então, elas chegam no Palácio por volta, segundo elas, das 11 horas da manhã. Não é? Então, você veja que se os movimentos sociais, os militantes, não tivessem que reivindicar, a gente não teria movimentos sociais nem militância. Porque é claro que a gente quer o ideal. Só que, às vezes, o ideal é muito longe do real. Né? Hoje se aproxima. E ele nunca vai ser
o real, a gente gostaria que fosse, porque a gente fala das imperfeições dos seres humanos, dos gestores, né, das situações, e das situações novas que sempre estão a surgir. Então, diante disso, desse fora, a gente vai o quê? Mais uma vez, ouvir e valorizar os anseios. Um dos temas que nos traz fortemente é o da discriminação, o da mulher negra, da mulher LGBT. Isso faz com que a gente pense em diversas ações que façam com que essa mulher, não é, seja vista sem preconceito, né? Essa questão mais as vulnerabilidades. Sobretudo quando procuram o sistema de saúde integral para essas mulheres, né, que estão nessas condições. A gente hoje tem um secretário, eu digo, no governo de vez em quando até ele fala isso, quando ele tem uma oportunidade, de quanto a equipe tem essa articulação, é coesa a ponto de um ajudar ao outro, não é, para que os programas de governo saiam o melhor possível. Aí, nesse caso, você veja de que o secretário Christian é um parceiro que a gente não tem, vamos dizer assim, estamos satisfeitos com o crescimento. É claro que a gente quer mais, porque, por exemplo, a gente quer acessibilidade, quer que a mulher que tenha deficiência, ela não consegue subir numa cama, por exemplo, ginecológica, aí a gente tem que ter algo acessível a ela. Então, a gente está fazendo essas reivindicações que nunca ninguém pensou antes. Aí eu acho muito engraçado, que diz assim, o governador não faz mais do que a obrigação, está fazendo um hospital da mulher. Né? E aí 50 anos que não se constrói um hospital, então todo mundo, você vê que nos discursos de palanque é educação, saúde, segurança, não é? Ali nem fala muito das mulheres, né? Um ou outro promete, mas a gente está vendo que o quê? Que estamos nos debruçando naquilo que a população tem de anseio, até porque a gente fez conferências da mulher, a gente sabe o anseio da população, porque a gente fez em todas as regiões. Então, essa chamada de conversa com esse Fórum das Mulheres Rurais é porque a gente viu que, inclusive, a presença dela na conferência, nesses momentos, é de dificuldade por conta do transporte. A gente tem que ter um prefeito sensível lá do outro lado, que possa trazer o maior número possível de mulheres, porque são poucas que têm condições de vir. Às vezes a gente consegue buscar quando é aqui, às vezes até quando é muito importante, mas a gente não tem o suficiente para dizer, vou trazer todas as mulheres aqui. Então, a gente faz esse trabalho de articulação, onde a gente vai lá, por exemplo, nesse mês de março, a gente tem várias ações onde eu, particularmente, estou dividindo com a equipe da Superintendência da Mulher, porque a gente não tem uma equipe ideal, né? A nossa realidade é que mais com menos, de que a gente possa mostrar que cada pessoa pode tirar melhor de si. E é o slogan do governo, né? Fazer mais com menos. Pronto, né? E aí a gente, somos todos gestores, né? Cobrados pelo governador de fazer isso. Você vê que todas as nossas ações são de proximidade. Né? Maria da Penha vai à escola, né? As unidades que vão nos lugares de difícil acesso. Isso impõe uma logística, não é? Patrulha Maria da Penha, que é uma espécie de PSF, digamos assim, verdade. onde o médico vai quando é mais grave. Na verdade, quando a pessoa não está tão grave, o agente comunitário traz até o posto dele, que no caso vai ser a central. Mas se é grave, determinaram que aquela mulher está em risco vamos dizer, ameaçada, né, com risco de vida, aí essa é a hora que a patrulha acompanha todos os momentos, inclusive sem hora certa. Chega. Está entendendo por quê? Porque lá na ressocialização a gente tem um mapa dessas tornozeleiras que a gente sabe onde é que está o homem indo, né? E a mulher com o botão do pânico ali apitando na hora que ele se aproximar. Então, por isso a gente quer zerar. Mas espera-se durante todo esse mês uma programação bem variada, com roda de conversa, inclusive, né, que é uma experiência muito bem sucedida e coloca as pessoas que participam de uma forma muito à vontade, não, secretária? Que inclusive as pessoas ficam dizendo, por que é que agora a roda de conversa virou assim, em todas as secretarias, roda de conversa em tal lugar, em todos os segmentos, em toda a superintendência, porque se entendeu que quando você dá uma palestra aqui na frente, você está passando informação, você tem que ter um ótimo, vamos dizer assim, projeção, e para as pessoas ficarem ali
assistindo aquilo, você tem que ser muito experiente para que as pessoas queiram assistir, né, ouvir aquilo que você está falando. E na hora que a gente faz a roda de conversa, a gente deixa à vontade, a gente se coloca na mesma condição. E até a forma de arrumar as cadeiras. Estamos juntos, né? Num círculo, colocam as pessoas na possibilidade de participarem mais, né? E a gente tem tido esse feedback maravilhoso, por isso que a gente, a roda de conversa é uma coisa, vamos dizer assim, falta de vez em quando as palavras, a gente está assim, né? Mas é que, na verdade, ele é um grande instrumento para que a gente possa não só chegar mais perto, essa mulher não se sinta com receios, desencorajadas, envergonhadas, de mostrar nessa proximidade que somos iguais, né? Também vulneráveis. Como as mulheres, a comunidade, a população LGBT se insere nessas discussões? Há uma integração natural nas discussões, secretária? Como nós somos a secretária da Mulher e Direitos Humanos, a gente tem segmentos que vai desde a mulher em situação de violência, como a pessoa com deficiência, como LGBT, como quilombolas, como o próprio direitos humanos, que seria para todos. Eu digo seria porque, claro, que a gente luta para que seja, né? Que as pessoas tenham os seus direitos e tenham uma vida com dignidade, né? Mas a gente sabe das dificuldades. Então, se eu dissesse que todos têm, não estaria, vamos dizer, sendo tão sincera quanto eu gosto, prefiro ser com vocês. Mas o que a gente pode colocar de mais importante nesse sentido de como é que essas mulheres trans, por exemplo, se tornaram agora acolhidas pela gente como mulher. Dia Internacional da Mulher Trans também, lésbica também. Então, aquela que é feliz e não escolheu, sente-se mulher, está incluída. Porque a inclusão é a palavra de ordem, né? Certamente. Falemos agora sobre as condições, né, orçamentárias para 2018. Todo secretário que vem aqui, quando eu falo nessa questão orçamentária, diz que está sempre aquém da necessidade da sua secretaria. A Secretaria da Mulher e Direitos Humanos não foge à regra. Você imagina, Gorete, as nossas líderes dos movimentos sociais, né, os nossos conselhos, que só na Secretaria são 8, fora os fóruns. Então, vejam de que essas pessoas, elas reclamam muito, que conhecem o portal da transparência, está ali para todo mundo ver, né? Por que a diminuição? O governo realmente deu um corte para poder ele continuar mantendo aquilo que ele vinha se comprometendo, que é muito fácil você começar alguma coisa e não terminar. Já vimos muitas vezes isso, né, em muitos governos do Brasil afora, não só em Alagoas. É um prejuízo incalculável para o gestor e, sobretudo, para a população. Né? Né? E político, para quem estiver dizendo que vai fazer e aí começou e não terminou, então o governador ele monitora as obras. Muitas vezes, o Hospital da Mulher, quantas vezes eu fui com o governador para a gente ver em que laje está, quanto ouvir ali do construtor, quanto tempo falta, quando vai entregar, inclusive ouvir sugestão nossa, vai ter isso, está pensando assim. Então, todo um cuidadinho, não é, para que aconteça da forma que as mulheres merecem, não é, e de que elas possam ter essa qualidade de atendimento na hora de suas dores. Então, vai sempre ser o nosso direcionamento, seja na saúde, seja na ressocialização, porque a gente trabalha com a mulher, não é, essas mulheres que estão presas, né, de liberdade privada, a gente está lá, trabalhando junto para que tenha assim, um mínimo de dignidade. E agora uma nova lei para viabilizar que as mulheres que estejam presas possam estar com seus filhos. Não é? Você sabia que essa reivindicação do nosso Conselho da Mulher está inscrito? Agora, graças a Deus, está se concretizando. Mas falando dos cortes, é claro que a gente está muito mais apertada. Você imagina que qualquer gestor acredita que tem capacidade de fazer muito mais, não é? Fazer muito mais de forma criativa, a gente pode em algumas áreas, em outras não. A gente precisa desse fortalecimento, mas entendemos a necessidade, a gente está dentro do governo e está vendo as dificuldades, então nos exige mais ainda de que a gente tenha a capacidade da parceria, da articulação, para que as ações não deixem de ser feitas e sejam feitas com qualidade. Pois bem, eu lamento informar que o nosso tempo chegou ao fim, secretária, e que foi um prazer tê-la aqui no programa novamente. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Eu quem agradeço e dizer a você, Gorete, que a gente está sempre à disposição e a forma como você conduz esse programa nos deixa com vontade de muito mais. Obrigada. Nunca dá tempo da gente dizer tudo que gostaria. E a população alagoana, essa mulher principalmente que nos assiste, dizer de que a nossa luta por você é de proteger, que você se sinta segura para buscar ajuda, porque a gente hoje tem uma rede que pode lhe acolher e dar uma continuidade e esse agressor ser punido. Obrigada. Obrigada também a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.